E voltando a falar sobre alguns assuntos relacionados ao ressentimento, né? Acho que a gente ignora muito a força que tem as nossas emoções sobre nós, tá? E justamente a falta que nós temos de educação sentimental nos dá um panorama muito errado, muito mal entendido do que nós devemos trabalhar dentro da nossa vida como um todo, né? Principalmente para o mundo masculino, tá? Então, aos homens parece que é proibido falar de sentimentos porque você se torna alguém mais fragilizado em relação a isso, né? O que não tem nada a ver com, sei lá, há muitas loucuras sobre isso, né? Mas essa fragilidade não tem nada a ver também, não tem nada a ver com ser gay, né? Ou, enfim, homossexual. E muitas vezes isso está atrelado a alguma outra coisa, né? Como a percepção da pessoa, do homem, como alguém que deveria ser um ser brutalizado, né? Enfim, uma série de problemas, uma grande celeuma, né, esse assunto, mas que é importante a gente falar, né, porque é um ponto que eu vi que afeta, na verdade, todas as pessoas que eu já convivi, uma falta de ter um aconselhamento, uma educação que desenvolva os sentimentos, tá? Isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa frágil, muito pelo contrário. Você vai ser uma pessoa que, ao passar por um acompanhamento, ao passar por um desenvolvimento da parte sentimental, né, você vai conseguir dar o valor correto a cada coisa e dimensionar qual o tempo, o quanto você deve se dedicar ao que é mais importante para você e ao que é necessário. Porque muitas vezes o que nos falta é uma capacidade, uma clareza de enxergar como as nossas emoções, como as nossas, nossos ideais, por que não? Eles têm um poder sobre nós, sobre o nosso mundo sentimental, mas que a gente ignora isso e vai vivendo de forma mecânica, né? Porque quais são os valores que nos deram objetivamente para poder trabalhar com as emoções? Nenhum, né? Nenhum. A ponto de a gente achar, né? Isso eu imagino que seja uma condição geral, mas falando aqui no Brasil, isso é algo muito comum, né? A ponto de você achar que se você aprecia, né, uma culinária mais refinada, ou você aprecia, sei lá, música clássica, né? Você automaticamente é menos homem por isso, tá? E, enfim, acho que basta falar desses pontos, né? Mas entenda, vamos pensar em algumas coisas, né? Se, por exemplo, um homem vai buscar constituir uma família, né? Isso não tem nenhum tipo de apelo material favorável, né? Sempre que se pensa em estruturar uma família, se fala em custo, se fala em gasto, em sacrifício, em desenvolver algo que não existe ainda, tá? Não é isso? Mas, ainda assim, os homens têm interesse nisso, tá? E por quê? Se não somos educados a essas coisas. Como eu falava agora há pouquinho, né? Materialmente, nós não recebemos nada para poder lidar com essas coisas. O que é que nós somos ensinados na escola? Precisamos aprender essas matérias aqui para ter um emprego assim, e é isso, né? Acabou. Pague seus impostos e não, enfim, não reclame do governo, enfim, não sei. Enfim, é uma postura totalmente passiva, né? E, no entanto, né, quando a gente pensa na parte sentimental, a gente fala de uma atividade interior muito potente, que é capaz de colocar a sua vontade no mundo, tá? Então, a vontade, que é uma das faculdades humanas mais preciosas, mais poderosas, né? Só pode ser colocada em movimento se há um sentimento. O sentimento, a emoção, o entusiasmo por uma ideia, isso é a matriz, isso é a força motriz da vontade, tá? Embora a vontade ela não seja um desejo propriamente dito,
é justamente o sentimento que passa pela esfera do que é o desejo, que permite que a vontade se manifeste. Tá? Então a vontade, que é uma potência criadora, que é uma potência espiritual, que é uma potência de construção, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, mas falando aqui, né, especificamente do homem, né? Ela não acontece sem o sentimento por aquilo. E muitas das vezes a gente trabalha, a gente desenvolve pelas ferramentas erradas, né? A gente acha que apenas porque temos um bom intelecto, temos um bom raciocínio sobre as coisas, temos uma boa gestão, uma boa noção de gestão, de organização, isso é o suficiente. Não, isso são ferramentas que às vezes a gente nem precisava ter, porque a gente ia dar um jeito de resolver. Mas se nós não temos a fagulha, o elemento primordial, a seiva da vida, que é a vontade, não vai acontecer. Então precisamos aprender, principalmente falando do mundo masculino, a entender os sentimentos e como cultivá-los, como melhorá-los, como direcioná-los para que eles não se transformem em armas desgovernadas, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que toda paixão que é mal entendida, mal assimilada, se transforma em ódio rapidamente. Se transforma em em um antagonismo, uma certa rejeição do outro, daquele que não entendeu direito o que está trazendo, né, o que está se passando em seu mundo sentimental, tá? Se você está gostando do vídeo até aqui, já peço o seu like e a sua inscrição no canal. Aqui nós sempre falamos sobre elementos que desenvolvem a vida interior, autenticidade e, claro, a busca da vocação através do trabalho, tá bom? Então, aprofundando um pouco mais nessa ideia do que vem a ser esse ressentimento, né? E como a gente deixa de lado esse mundo emocional porque não é legal, não é algo que alguém de direito deva fazer, algo é tido como infantilidade, né? A gente precisa entender que isso é se furtar da força mais potente que nós podemos ter. Falava mais cedo da família, né? E é evidente, assim, sabe, escancaradamente, os homens, os pais, têm amor pela sua família, né? Filhas e filhos, esposa, né? E eles não sabem falar sobre isso, eles não sabem demonstrar isso, tá? Então, é uma condição comum, né? E acho que, não sei se todos, não posso dizer que todos passaram por isso, né? Mas certamente eu passei em uma certa medida, mas eu vejo muitas pessoas também passando por isso, né? De alguém que necessita, que sente a falta da presença e do carinho do pai, por exemplo. E só que o pai, ele não sabe demonstrar o seu afeto. Ele acha que vai conseguir resolver isso com um presente, né, com enfim, às vezes com dinheiro, né? Vou levar ali sei lá, num clube de jogos, né? Naquelas casas de fliperama, né? Que ainda quase não tem mais, mas ainda tem, né? Você vai naqueles parques de jogos que tem nos shoppings. Então, eles acham que vão conseguir resolver assim, mas isso não é assim, né? Nada substitui a presença. Nada é mais valioso do que a presença, né? Ainda que a gente possa fazer certos subterfúgios né, quando não consegue, enfim, estar presente, etc. Mas nada é mais valioso do que a presença. E agora eu me dei conta de que muitas vezes eu me furtei de dar a minha presença para as situações que foram realmente necessárias, né? E o triste disso é que não há como voltar atrás, né? Uma vez que passou, né? E às vezes acho que falta para todo mundo aqui, no geral, ter essa sensibilidade de saber quando devemos aparecer, em qual situação, em qual momento, né? E como
devemos fazer isso. Então, eu penso que esse é um tema bastante delicado, porque vai nos afetar em pontos que são um certo tabu, né? São tabus porque não falamos sobre isso, né, comumente, e também ao longo da vida nós vamos adquirindo uma certa casca, tá? Uma certa casca que vai nos forçar a ter um certo trato social, e justamente esse lidar com o social, com o mundo ao nosso redor, vai nos convertendo em pessoas mais mecânicas, mais robóticas, e que não conseguem estar totalmente presente nas coisas, né? Eu falo para vocês aqui algumas vezes sobre identidade, sobre autenticidade, né? E justamente dos elementos mais importantes para que o ser humano esteja nessa condição de presença, né? Ele está por inteiro, né? Então a sua mente tem que estar presente, não só o seu corpo, mas não só o seu corpo, não somente o seu corpo e a sua mente, também os seus sentimentos. É necessário estar com tudo para que se esteja presente. Do contrário, não podemos desenvolver isso. Então, muitas vezes a gente tenta ver pessoas, né, querendo buscar desenvolver altos níveis intelectuais, né, desenvolver o imaginário, entender sobre os grandes mistérios do universo, as grandes ideias. Mas se não há essa organização sentimental, se não há essa purificação, que é o primeiro passo dentro do método, né, da educação sentimental, se não há essa purificação, não existe como fazer um desenvolvimento correto, porque vamos sempre estar presos a certas dores, a certos traumas que tivemos no passado, tá? Então, quando eu fui desenvolvendo esse método para trabalhar a educação sentimental, eu pensei como fazer para que não estejamos divididos nas coisas, porque eu quero compreender as grandes ideias, eu quero compreender os grandes arquétipos, eu quero me relacionar com essas coisas, né? Esses tópicos filosóficos que eu trago para vocês aqui. Mas muitas vezes eu percebo que eu não consigo olhar para eles de forma pura, porque a todo momento eu estou com certos preconceitos, com uma certa forma engessada de vivenciar os acontecimentos da minha vida. E isso não é nem um pouco saudável. A todo momento eu vou me fragilizando nesse processo. Eu não consigo estar totalmente presente, né, nas situações, e vou sempre olhando tudo como se fosse a minha única perspectiva. Então é necessário ampliar um pouco isso. Então, depois que se faz uma purificação para que a gente solte um pouco essas amarras, esses traumas, é necessário que a gente adquira um certo repertório para que a gente entenda, né, quais sentimentos vamos desenvolver primeiro, né, e o que é de fato um sentimento em nós, aquilo que nós podemos já oferecer. Então, se trata de entender que a vida ela se justifica naquilo que nós oferecemos, naquilo que nós temos a capacidade de dar. Nossos conhecimentos, nossas ações, nossa visão de mundo, a maneira como nós tratamos os demais e como nós buscamos soluções para certos problemas. Tudo é medido por aquilo que você entrega, não por aquilo que você recebe, tá? Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas que estão bem nesse sentido passam por grandes provas e isso vai as fortalecendo, né? E justamente isso é um processo natural da vida. Você ir crescendo e permitindo que essas situações, esses elementos exteriores, eles te melhorem, né? Te qualifiquem, te mudem para melhor. Daí então, uma vez que você percebe esses sentimentos, você vai se desenvolvendo até chegar aos pontos mais altos do que seria a cúspide humana, do que seria a vida humana, né? O modelo de vida perfeito, assim, se é que nós podemos falar assim, né?
e cada um vai ter um modelo, né, um modelo ideal. Eles não vão, eles dificilmente vão diferir tanto assim, né, talvez mais na sua abordagem, na maneira como eles tratam certos temas, do que na essência, né, deles em si. Justamente é algo que a gente precisa começar a observar, que precisamos desses modelos para orientar nossa busca, orientar quem nós queremos ser, né? E como desenvolver isso que entregamos, né? Em última instância, eu estou falando do desenvolvimento de um amor, mas não é um amor que é passivo, que espera as condições, mas um amor que cria as condições, um amor que é capaz de desenvolver uma ação, uma atitude para poder transformar o mundo interior e o mundo exterior, tá? Porque quando as coisas começam a ser embasadas, desenvolvidas e fomentadas dentro de um viés do sentimento, a gente consegue então qualificar as nossas relações. Então, a paixão que por um acaso não deu certo, ela não se converte em um ódio mortal capaz de ferir, né, o outrora objeto amado, né, no caso a pessoa, mas sim se transforma em um carinho, se transforma em uma admiração que você vai guardar com muita habilidade, né, numa espécie de caixa sentimental, e aquilo vai ficar como uma grande memória, como uma grande força de impulsionamento, né? Então, se você errou, né, e se você errou no passado, né, e você tem para aquela situação um remorso, um trauma, alguma coisa, você precisa também pegar isso, trabalhar isso, né, mastigar, digerir e apresentar novamente para si algo novo, né, renovar isso, trazer essa situação como uma oportunidade, que é o que ela realmente foi, né? Não ficar se culpando por ter sido muito bruto, ou muito eu ter errado bastante, ou ter sido injusto, tá? As injustiças nós corrigimos no dia seguinte, ou quando for a próxima oportunidade, como eu falei no último vídeo que eu gravei aqui, né? Ou seja, todo dia é uma oportunidade de redenção. Estamos a todo momento trabalhando em cima disso, estamos a todo momento nos redimindo e nos construindo por dentro, sendo capazes de restaurar esse valor intrínseco que todos nós temos. Então, o sentimento ele consegue fazer com que o ressentimento seja purificado, né? Então, da nossa perspectiva atual, o sentimento ele nasce da purificação do ressentimento. Não é exatamente isso, mas é uma chave que a gente pode entender assim. É uma clave de interpretação nesse sentido. Eu tenho uma coisa que não está bem posta, bem sentida, ela está ressentida, então eu posso, através do trabalho sentimental, da educação sentimental, tirar daquele lodo do ressentimento o sentimento que está ali preso e jogar, descartar fora, né? O que eu não me serve, o que não me serve. Aquela experiência que foi dolorosa, a dor, ela passou, tá? E isso me lembra uma outra coisa, mas eu vou deixar para contar num outro vídeo, tá? Então, assim, o sentimento, ele permite que a gente se abra à vida. E se abra à vida sem ter o medo de se ferir. Porque eu acredito que seja o grande desafio de todos. Nos fechamos porque temos medo de ser feridos. Nos fechamos porque temos medo que o outro nos julgue, fale coisas que nos machucam, né? Em relação aos homens, né? Muitas vezes nós duvidamos das nossas capacidades quando erramos, né? Mas o medo do julgamento, né? A timidez e tudo isso está relacionado com uma falta de um trabalho sentimental que seja assim filosófico, né? Que seja claro, que direcione a pessoa para uma maior clareza sobre aquilo que ela é, tá? Entendendo que as nossas emoções, nós não somos elas, mas que de alguma forma elas refletem algo nosso, né?
são nossas, né, precisamos cuidar delas. Na medida que nós negligenciamos isso, na medida que nós atuamos como se nós não precisássemos cuidar dela, vem então a parte negativa, né, a parte obscura, e a gente passa a deixar com que a mágoa tome proporções cada vez maiores e o ressentimento depois torne a nossa vida um inferno perpétuo, né? Porque ninguém pode ser feliz vivendo com o coração amargo. É necessário purificar o coração, é necessário colocar vida, magia, beleza nas coisas. Então tudo flui de maneira mais assertiva, mais inteligente, mais clara. Tá bem? Então acho que eu já falei bastante para o vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa deixa um comentário aqui, né? Só alguma coisa que eu tenha deixado passar batido, falei muito rápido, sabe como é? Às vezes a gente acaba não, não conseguindo direcionar certo mesmo, né? Ou com clareza. Mas é isso. Então estamos aqui para isso, para poder propor elementos e ir corrigindo e aprimorando. Até a próxima. Tchau, tchau.